ouvintes da Palavra de Deus. Quero ler aqui, amados, esse momento de meditação, Salmo 16, versículo 1. Salmo 16, versículo 1, onde trata de uma súplica de Davi. E diz assim, versículo 1, guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Quero tributar a Deus, irmãos, a honra, a glória e o louvor e a minha gratidão por sua tão grande salvação, pelo amor que nós temos vivenciado dele todos os dias que temos vivido e andado na sua presença. Gostaria de intitular, amados, esta leitura do Salmo 16, versículo 1, sobre o seguinte tema: a confiança em Deus é o fundamento de uma vida plena. E essa confiança que nos dá, irmão, esse fundamento de uma vida plena, é porque nós podemos ter a certeza em que toda a área da nossa vida, seja ela emocional, seja ela espiritual, seja ela relacionada às nossas fraquezas e aos declínios que podemos, porventura, irmãos, passar, logo a nossa lembrança e a nossa confiança em Deus como um Deus restaurador, como um Deus que conhece o nosso íntimo, o nosso interior, irmão, vai tornar com que a nossa caminhada, dependente dos solavancos que possamos sofrer, irmãos, nos fará descansar, e mesmo diante dessas situações, nos fará, irmão, realmente vivenciar esta realidade de uma vida plena. Pois o próprio Senhor Jesus disse em João capítulo 8, capítulo 10, melhor dizendo, quando ele falava sobre o pastor, ele disse em um dos versículos que o ladrão não vem a não ser para roubar, matar e destruir. Aí ele continua e diz, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E a certeza de que a nossa confiança, irmãos, é o fundamento de uma vida plena, é que a nossa confiança em Deus nos faz vencer os nossos abalos emocionais. O salmista, no Salmo Davi, quando estava passando por essa situação, ele diz assim, da seguinte forma, Salmo 13, versículo 1 e 2. Até quando, ó Senhor, tu esquecerás de mim? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei inquieto, tendo tristeza, olha só, emocional, no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Aí neste mesmo salmo, olha o resultado em que trouxe a Davi o alívio, ele pôde vencer esse momento emocional de tristeza, irmão. No versículo 5 ele diz, eu, porém, olha só, confio no teu constante amor, na tua salvação
meu coração se alegra. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. A nossa confiança também em Deus, irmãos, ela nos faz vencer os nossos abalos espirituais. O Salmo, irmãos, 73, o salmista ele passou por uma situação que já não era Davi, que era Asaf, um levita. Ele passou por uma crise existencial em que afetou a sua condição espiritual. E no versículo 2, devido a esse solavanco, irmãos, ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Aí, fala da questão espiritual. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Por que não se concluiu isso? Porque ele disse, pouco me faltou para escorregar o passo. Aí diz mais adiante sobre a gravidade da situação no versículo 13. Salmo 73, ele diz, na verdade que em vão, olha só, irmão, purifiquei o meu coração e em vão lavei as minhas mãos na inocência. O dia todo sou afligido, sou castigado cada manhã. Esse era, irmãos, o conflito, o redemoinho que fez com que este irmão, Asaf, chegasse a duvidar da sua questão espiritual, da sua fé, da sua espiritualidade, achando que era em vão a sua vida de resignação a Deus mesmo em situações difíceis. Porém, depois dele entrar no santuário, irmão, diz a Bíblia, ele diz que após entrar no santuário, foi que ele encontrou o alívio e isso trouxe de volta a confiança pela qual ele tinha em Deus e que foi restaurado por ela. E essa confiança em Deus o fez vencer esse momento de declínio espiritual que ele passou, desse solavanco. E no versículo 28, depois dessa restauração e confiança em Deus, olha o que ele diz, irmão. Versículo 28, Salmo 73. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus o meu refúgio no Senhor Deus. Ou seja, quando ele diz, pus o meu refúgio, pus a minha confiança, assim como lemos no Salmo 13, versículo 1, ele diz, no Senhor Deus, anunciarei todas as suas obras. Ou seja, ele a partir daquela experiência, irmãos, porque os salmos falam de experiência em que os salmistas querem nos transmitir para que nós, cada dia mais, irmãos, venhamos ser edificados na fé. Louvado seja o nome santo do Senhor. E no Salmo 116 também fala de um outro irmão que passou por esse problema. Ele diz, depois em que ele confiou em Deus, reconheceu que Deus o amava, que ele precisava continuar desta maneira para que ele pudesse vencer, irmãos, o abalo espiritual que é tão comum no nosso dia a dia frente aos embates, irmão. Aí diz assim, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Amo o Senhor, quer dizer, ele diz, versículo 1, pois ele ouviu a minha voz, ouviu o meu clamor por misericórdia. Porque ele diz assim, porque inclinou para mim os seus ouvidos e eu o invocarei enquanto viver. Aí ele fala da experiência dele, irmão. Ele diz assim, nesses termos. As cordas da morte me cercaram. Fala do emocional. Agora a parte B do versículo. As angústias do inferno se apoderaram de mim. Tá vendo, irmão? Aqui já fala da espiritualidade, do espiritual dele. O emocional e atingiu o espiritual. Ele diz, a angústia do inferno se apoderaram de mim. Sofri tribulação e tristeza. Olha só. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, Senhor, livra a minha alma. Aí ele disse, piedoso e justo é o Senhor, o nosso Deus, e cheio de compaixão. E no versículo 10 ele diz, criei
por isso falei. A fé trouxe de volta o salmista, irmão, e fez com que ele continuasse a servir o Senhor com alegria. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. E a terceira razão, irmãos, e aqui eu encerro, é que a nossa confiança em Deus nos faz vencer os nossos futuros e propensos delícias. Porque no Salmo 13, qual lemos, irmão, o salmista Davi diz assim, no Salmo 16, melhor dizendo, qual lemos, o salmista Davi, ele começa a sua oração suplicando a Deus desta maneira, irmão. Ele diz, guarda-me, ó Deus. Ele suplica a Deus baseado em um fundamento em que ele tinha em Deus. E ele diz, pois em ti me refugio. Embora Davi, irmãos, fosse um homem que foi escolhido por Deus. Embora Davi, irmãos, fosse um homem que foi ungido por Samuel, e que Samuel derramou aquele óleo e fez com que a partir daquele momento o Espírito Santo do Senhor se apoderasse de Davi para cumprir a sua chamada, irmãos. Mesmo assim, e mesmo com todas as vitórias e as maravilhas que Deus realizou através de Davi, dando vitórias atrás de vitórias sobre inimigos que aos olhos humanos jamais poderia não só ele, mas como o exército de Israel vencer. Irmãos, Davi ele tinha Deus não só como aquele que lhe garantiria a vitória contra a sua gestão, irmão de rei, política de Israel, não. Mas Davi, ele pede para o Senhor guardar a ele, no que diz respeito também à sua vida pessoal, por ele sabia muito bem, irmãos, a propensão que ele teria sendo um homem, sendo alguém, irmãos, com fraquezas na sua carne, na sua vida, como essa triste experiência que ele passou com o caso de Betseba e todas as tristezas que se seguiram por conta dessa situação. Não podemos afirmar, irmãos, que o Salmo 16 ele foi antes ou depois desse acontecimento, mas podemos ter por certo que essa petição de Davi se baseava na certeza de que somente a confiança em Deus poderia trazer a ele, irmãos, a plena condição de uma vida plena de vitória, de garantias, independente dos embates. Então logo eu concluo, irmãos, esta palavra, esta mensagem aos nossos corações, para que possamos fazer coro com o salmista neste clamor, é que a confiança de Davi em Deus, irmãos, estava na sua misericórdia e no seu amor, e que não se limitava apenas na certeza de suas vitórias militares ou na sua gestão como rei, mas ainda e muito mais, irmãos, na sua fraqueza como homem inclinado ao engano do seu próprio coração. Pois assim usou as palavras o profeta Natã diante de Davi. Tu és este homem. Se eu e você, irmãos, concluindo, nunca esquecermos desta verdade, independente daquilo que o Senhor quiser realizar em nossas vidas, irmão, independente do tempo de fé, irmão, de quanto nós crescemos, e sermos edificados nessa fé, jamais podemos esquecer, irmão, diante de tudo, que nós somos e continuaremos sendo homens, vasos de barro, dependente do poder maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a nossa vida. Que tenhamos sempre, irmão, em vista este clamor diante do Senhor. Guarda-me, ó Senhor. Amém? E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.